Hoje, na nossa leitura devocional, nós vamos tratar de um tema que às vezes nós temos uma certa dificuldade de defender. Um tema que nos diferencia, inclusive, de muitas denominações. Vamos estar tratando do livro de Atos, capítulo 1, e vamos estar lendo do versículo 3 ao versículo 5. Claro, Atos dos Apóstolos é um livro histórico por natureza, reconta a história, não é, da igreja, desde a ascensão de Jesus, ou pouquinho tempo antes, que é o texto que nós estamos lendo agora, até já o decorrer bem mais adiantado da história vivida por aqueles apóstolos. Portanto, Atos, capítulo 1, versículo 3 ao 5, eu já quero aproveitar neste dia a saudar a você com a paz do Senhor Jesus. E vamos ler este texto para a glória de Deus. Aos quais, diz o texto do versículo 3, também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Até aqui a nossa leitura. O que nós vemos aqui, como comentamos na nossa introdução, é um livro histórico. Lucas está relatando a história e neste versículo 3 ele diz aos quais, portanto, aqueles discípulos, aos seus apóstolos, a palavra que está vinculada no versículo 2, anterior ao 3, é a palavra aos apóstolos. Então ele diz a estes, depois de ter padecido, e o padecimento está se referindo à morte, a crucificação, não só ter sido chicoteado, todo o processo antes da crucificação, a própria crucificação, ele diz, depois de ter padecido e até morto, se apresentou vivo. Então, nós vemos aqui Lucas relatando que Jesus apareceu vivo a estes apóstolos. E aí ele diz, apareceu vivo com muitas e infalíveis provas. E isto foi algo extraordinário e proposital de Jesus. Algo que é cerne, algo que é central para a doutrina do Evangelho, para a fé na palavra de Deus, para a aceitação do plano de Deus conforme ele foi revelado para nós na palavra, é a morte e a ressurreição de Cristo. A ressurreição de um homem que morreu, e para isso, como nós estamos estudando neste trimestre da escola dominical, ele precisava ter vindo como homem, porque se ele não fosse 100% homem, ele não teria morrido. Mas ele era homem, ele veio como homem, ele se encarnou como um homem, e ele, portanto, morreu, mas a sua ressurreição foi um marco espiritual que caracterizou a nossa esperança, ancorou a nossa esperança de nós, que morramos em Cristo, sejamos também pelo mesmo poder ressuscitado dos mortos. Aqui morre a teoria ou a teologia da aniquilação, que muitas denominações creem nela. O que é isso? Que nós, quando morrermos, desapareceremos. Esta essência dentro, o que quer que isso seja, que possamos chamar de alma ou espírito, será desaparecida. Não é verdade. A esperança da vida eterna é uma realidade e porque Cristo ressuscitou, a nossa fé é ancorada. Então, aprove a Deus que o período que Jesus estivesse aqui ainda, primeiro dar este período, de aparecer aqui na terra para aqueles que ainda viviam, que o conheceram antes da sua morte, pudessem testificar, e ele aqui diz claramente que ele apareceu vivo com muitas e infalíveis provas, ou seja, não houve um relato somente, não houveram 2 relatos somente, não houve uma coisa que ele fez ou uma coisa somente que ele falou, mas várias, de tal maneira que tornou-se algo que ninguém pode contestar. E este é um dos assuntos que nós estamos agora já gravando um curso, baseado neste livro aqui, que é um livro apologético por natureza. O texto dele, o título é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Então nós, baseado nisso, vamos trazer uma defesa do cristianismo,
da veracidade, e isto não porque nós necessariamente como crentes precisamos, porque nós cremos na palavra, mas nossos filhos, nós nos nossos trabalhos, muitas vezes somos confrontados no nosso dia a dia com pessoas que não creem em Deus e confrontam, não é, a veracidade ou a comprovação de determinadas coisas da existência de Deus até a veracidade destas escrituras. Nós cremos em tudo isso pela fé, no entanto, Deus permitiu evidências humanas para que nós pudéssemos colocar na frente deles, aleluia, e pudéssemos dizer, só não vê quem não quer. E isso é aquilo que nós vamos estar estudando neste curso, e eu espero que em breve possa dar notícia de que os irmãos possam já tomar parte dele também. Mas aqui você veja um destes cuidados. É que Deus teve o cuidado, aleluia, de permitir a Jesus aparecer com muitas e infalíveis provas. E, como eu disse neste texto aqui, estas provas, esta evidência histórica, vista de uma maneira não bíblica, mas de fora das evidências externas, serão reveladas para que nós nos alegremos com isso. Alegramos mais, no entanto, com a palavra de Deus. Mas olha lá, foi por 40 dias, estamos no versículo 3, que ele esteve falando aqui na terra. Então, Jesus esteve, depois de ressuscitado, segundo o texto aqui do versículo 3, 40 dias caminhando, aparecendo, reaparecendo com muitas e infalíveis provas de que ele estava ressuscitado. 40 dias de aparecimento é muita coisa. E graças a Deus, porque o Senhor é bom. Então, ninguém pode negar, aleluia, historicamente pelas evidências, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas no versículo 4, e é onde eu quero tomar mais 2 minutos nosso aqui, está algo que o meu coração se alegra demais. Porque estando com eles, ou seja, Jesus com aqueles apóstolos, ele disse que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem. Agora eu quero que você note estas próximas palavras. A promessa do Pai que de mim ouvistes. Ora, de mim é Jesus, vocês ouviram de mim, mas a promessa que eu estou me referindo não é uma promessa minha, não é uma promessa do homem, é uma promessa de Deus Pai. Escute, por favor. Deus Pai foi aquele que amou o mundo e deu o seu Filho. Jesus era uma promessa de Deus Pai. Amém? Todo o Antigo Testamento nós vemos a sombra de um Messias, a sombra de um Cordeiro, a sombra de um Salvador, a promessa de alguém que viria, um presente de Deus Pai para solucionar o maior problema da humanidade causado pelo pecado, e o problema era e é o pecado. Era Jesus. Mas a promessa de Deus Pai não foi somente de Jesus, o projeto não terminou nele. Houve um ápice de cumprimento no sentido da expiação, do sacrifício, da possibilidade de salvação para todas as nações em Jesus, é verdade. Mas agora Jesus, antes de ascender ao céu, ele lembra aos seus apóstolos, dizendo, vocês de mim ouviram e chegou a hora que vocês vão até Jerusalém para esperar a promessa do Pai. Qual foi ela? É o versículo 5 no qual nós terminamos. Diz o texto, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Qual era a promessa? Que nós vamos daqui a pouco reler o que Joel profetizou. O derramamento do Espírito Santo, conforme as palavras deste versículo que acabamos de ler, o batismo com o Espírito Santo, o texto, a palavra, a voz de Jesus disse e lembrou aqueles ouvintes e lembra a nós. João o Batista batizou com água. Mas não muito depois destes dias, o Senhor batizará. Haverá um outro batismo, chamado batismo com o Espírito Santo, e esta é a promessa do Pai. O Pai prometeu, o Filho haveria de entregar não muito depois daqueles dias que ele estava falando ali, e este Espírito e este batismo já desceu, ele existe e ele está entre nós. Portanto, pentecostalismo não é um movimento. Se pentecostalismo é um movimento, cristianismo é um movimento.
Mas o cristianismo não é um movimento. O cristianismo é a promessa de Deus que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória e ele morreu e ressuscitou para perdão dos nossos pecados e ele cumpriu o resto da promessa do Pai, que foi enviar o Espírito Santo e ele veio batizar, aleluia, com o Espírito Santo. Da mesma forma que o Pai prometeu uma voz que clamaria no deserto e que chamava o povo ao batismo do arrependimento, o mesmo Pai prometeu que Jesus haveria de enviar o batismo com o Espírito Santo e com o fogo para aqueles que nele crescem. Então nós não pertencemos a um movimento. Nós pertencemos à única igreja de Jesus, mas à igreja bíblica. Qualquer igreja que não professa esta fé, cuja promessa partiu do Pai, e foi refeita, falada pelo Filho e cumprida aqui em Atos dos Apóstolos, a igreja que nós lemos nesta revelação, aleluia, está fora da verdade do Evangelho de Deus. As boas novas que Deus enviou ao mundo, que foi feita possível e oferecida pela graça em Jesus e hoje é veiculada pela ação do Espírito Santo, é um só evangelho. E nós, a igreja que cremos neste poder, que cremos e vivemos este batismo, somos a igreja verdadeira de Cristo Jesus, porque foi Cristo quem disse estas palavras e não só disse, mas cumpriu. Com isso, eu não quero trazer um orgulho pessoal, eu quero trazer para nós um reconhecimento da verdade, porque enquanto grandes facções do cristianismo chamam o nosso movimento de demônios ou coisa paraespirituais, eles estão errados, porque os seus olhos estão cegos à coisa mais simples e óbvia e direta das Escrituras Sagradas. Estão desfazendo da promessa do Pai, o mesmo Pai que ofereceu a Cristo Jesus. Que os nossos olhos sigam abertos em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja disposto a conhecer e a reconhecer, que nós saibamos com esta leitura de hoje, que nós não estamos arraigados em uma denominação, em um movimento. Claro que às vezes, por questão é o jeito de dizer, nós falamos do movimento pentecostal, nós falamos de um avivamento na Azusa Street, mas a verdade é essa, comprovada por este texto, entre os outros, que o pentecostalismo, o batismo no Espírito Santo, a vinda para revestimento de poder e para estar com a igreja, não trata-se de um movimento, mas sim da vivência da vida da igreja, do Evangelho de Jesus e da graça de Cristo na terra, em nome de Jesus. Amém.